Dia 26 de junho é marcado pelo Dia Nacional do Diabetes. Além do impacto mais conhecido, a doença pode afetar diretamente a visão e até levar à cegueira irreversível. E para entender melhor como o diabetes interfere na saúde ocular, o nosso contato agora é com o oftalmologista Daniel Canlotti. Bom dia, doutor Daniel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por nos atender para falar desse assunto de saúde que é extremamente importante e necessário, porque a gente sabe que o diabetes, além de ser uma doença crônica, ela tem vários impactos no nosso organismo. Eu digo nosso organismo porque eu sou diabético, mas eu quero que o senhor traga para a gente aqui de que forma o diabetes pode afetar também a saúde de outras pessoas e principalmente a saúde da visão. O senhor me ouve? Bom dia, eu que agradeço o convite. O diabetes que ele pode afetar outras partes do corpo. A gente sabe sobre rim, sobre até aquela parte de vascular, pernas, uma parte ocular fica de lado e pode ser algo silencioso que, em muitos casos, o paciente não passa para o oftalmologista, não faz o fundo de olho e pode ter essa evolução sem perceber, descobrindo só quando tiver uma complicação grave. Agora, um dos principais riscos é a chamada retinopatia, né? Retinopatia diabética. Como é que essa complicação ela se desenvolve ao longo do tempo? Quais são os primeiros sinais que o diabético tem que estar atento, hein? Sim, a retinopatia diabética ela vai se desenvolvendo porque a nossa retina ela possui vários vasos e esses vasos são afetados também pelo diabetes. Esses vasos vão sofrendo tanto vazamento, mudança de osmolaridade, podendo causar um edema, um inchaço na área central da visão, como também uma falta de oxigenação, que seria a isquemia. E existem várias fases. Existe a retinopatia diabética não proliferativa, que ela vai se subdividir em muito leve, leve, moderada, severa, muito severa, até no momento que chega na fase proliferativa, onde podem formar neovasos, que são vasos que tentam compensar essa isquemia, mas que na verdade não vão fazer bem, porque eles mesmos podem sangrar, causar tração, descolamento da retina e até mesmo a cegueira. Então a gente precisa detectar precocemente essas alterações e tratar precocemente, evitando essas complicações. Isso é possível. Mas agora tem muitos pacientes que acabam demorando a perceber as alterações visuais, às vezes confundem inclusive com o uso, né, dos óculos, enfim. Por que o diabetes pode causar danos oculares mesmo sem alguns sintomas iniciais? O paciente pode ter a sua visão central, que a gente chama de 20/20, a acuidade visual 100%, até na fase proliferativa. Até aquele momento que aquele neovaso estoura e de um dia para o outro ela pode ter aquele sangramento e a visão que era 100% virar vulto, virar percepção luminosa, e só nesse momento que ele vai perceber. Mas ele já estava acontecendo uma evolução no fundo do olho há muito tempo, passando por todas essas fases que eu falei, mas o paciente não passou em consulta, não percebeu, e deixar passar toda essa fase de tratamento precoce, evitando essa complicação. E essa preocupação com óculos, o paciente diabético, se ele tem uma glicemia acima de 150, ele em muitos casos nem pode fazer o óculos, porque isso muda o grau do olho do paciente. Então, às vezes, em muitos casos, o paciente percebe que o diabetes dele está alto porque a visão dele muda de repente. Então, existe essa percepção dessa mudança visual quando o diabetes está muito alto, mas, como eu falei, em muitos casos a visão do paciente diabético é 100%, mas lá no fundo do olho, silenciosamente, aquela retinopatia diabética está evoluindo e a complicação pode acontecer de um dia para o outro, onde lá atrás, precocemente, esse paciente poderia tratado, fazendo uma profilaxia, evitando complicações maiores e até a cegueira. A nossa conversa está se encaminhando para o final, mas eu queria que o senhor trouxesse... É importante a gente falar sobre a conscientização também da população sobre os riscos oculares aí por conta da diabetes. Que orientação que o senhor pode deixar para quem tem diabetes e quer preservar a saúde dos olhos ao longo da vida? Todo paciente diabético que, mesmo que não tenha alterações oculares, que a visão seja 100% e não use o óculos, ele deve passar pelo menos anualmente com um oftalmologista, principalmente o especialista em retina, para fazer o mapeamento de retina, avaliar a retina, em alguns casos lançar mão de alguns exames como OCT, angiofluorescencinografia, para ajudar no diagnóstico, no tratamento, fazer um laser precoce quando é necessário, fazer a aplicação do anti-VEGF, um anti-inflamatório para diminuir esse edema macular,
antes que seja tarde, porque quando existe uma isquemia muito tarde, se um paciente for fazer uma vitrectomia tardia, às vezes o paciente pode ter uma melhora da hemorragia, do sangramento, mas a visão em si pode não voltar. Então, a importância desse tratamento e acompanhamento pelo menos anual, eu digo anual porque em muitos pacientes o paciente vai ter que passar com uma frequência maior quando está mais descontrolado, mas esse acompanhamento com o oftalmologista, principalmente o retinólogo, é muito importante para o diabético. Já vou marcar a minha consulta imediatamente. Muito obrigado aí pelas informações. Eu conversei com o oftalmologista Daniel Canlotti aqui no Jornal da UESP, primeira edição. Doutor, bom dia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.